E agora vamos conversar sobre a reação do governo e do STF ao pedido de impeachment de Moraes e outras pautas que estão sendo votadas no Congresso Nacional. A entrega formal do pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, à presidência do Senado, é claro, aconteceu dia 9, segunda-feira, 9 de setembro deste ano, 24. Rendeu de imediato um jantar de aliados, STF e governo Lula, na casa do ministro Gilmar Mendes. Do lado do Supremo, participaram os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin. O petista foi acompanhado, o petista que eu digo é o presidente, foi acompanhado do ministro Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, e Jorge Messias, advogado-geral da União. No encontro, os ministros do STF abordaram as recentes declarações do bilionário e dono da rede social, Elon Musk, contra Alexandre de Moraes e pediram apoio e blindagem do presidente Lula diante do avanço de propostas no Congresso que se contrapõem, segundo os ministros do STF, a processos que tramitam no Supremo Tribunal e são vistas pelos magistrados como uma forma de ataque à corte. Não tem ataque nenhum, mas eles acham que é ataque. Os ministros do STF até listaram as pautas que o Congresso analisa e que revoltam o STF, como se legislar não fosse a função do Congresso. É a função deles, dos deputados e senadores. 1. A PEC das drogas foi aprovado no Senado terça-feira. O texto proíbe o aporte e a posse de todas as drogas, incluindo a maconha, em qualquer gramatura, não interessa. O texto será analisado pela Câmara e no STF. O julgamento sobre o tema foi suspenso depois que o ministro Dias Toffoli pediu vista. É prazo esse pedido de vista. Outra votação, a PEC sobre o mandato para ministros do STF. Isso bate fundo neles. Tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposta estabelece mandato de 8 anos para os magistrados do STF. É muito boa a proposta. A relatora é a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul. Outra PEC que está em decisão, que deu problema, é a PEC sobre as decisões monocráticas. Foi aprovada no Senado em novembro de 2023. O texto restringe as decisões de um único ministro e segue para paralisação. Ficou paralisado na Câmara e agora vai entrar em votação. Ademais, reclamam as recorrentes falas dos congressistas inclinados a pedir impeachment de ministro da Suprema Corte. Em julho de 2023, congressistas de oposição apresentaram um pedido contra Luiz Roberto Barroso, hoje o atual presidente, depois de o ministro dizer que o bolsonarismo foi derrotado. Ele não podia fazer isso, ele não é político, e merecia ter impeachment do Barroso. E o jantar foi sem falar do Barroso, o jantar foi sem o Barroso. O presidente do STF não participou. Por quê? Porque tem se acentuado um racha entre integrantes da corte. Barroso, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. E tudo começou no julgamento do CNJ pelo CNJ sobre o afastamento da ex-juíza da Operação Lava Jato da Polícia Federal, a Gabriela Hart. Barroso se contrapôs frontalmente a Gilmar Mendes e a Alexandre de Moraes, que condenavam a juíza, enquanto Barroso queria que ela fosse tratada de forma diferente. Em verdade, o lance todo é que o STF quer tirar do Congresso a sua função institucional de fazer leis, de legislar. É o mesmo que extinguir o parlamento. É um golpe. É o reflexo imitando o espelho, pois assim é na Venezuela. Quem legisla e decide de acordo com a Constituição é o órgão máximo do sistema judiciário da Venezuela, o Tribunal Supremo de Justiça, TSJ. No Brasil, como tal situação pode acontecer? Pois é, geralmente ocorre em situações de intervenção federal, decretação de estado de defesa ou de estado de sítio. Nesses casos, algumas consequências podem ser observadas e com certeza são observadas, que é a concentração de poder. O legislativo deixa de cumprir o seu papel, que é transferido para o executivo,
ou para uma autoridade central assim nomeada, resultando, é claro, como dissemos, numa concentração de poder. 2. A suspensão de direitos. Direitos e liberdades civis podem ser temporariamente suspensos, afetando a vida cotidiana dos cidadãos. 3. Governança por decretos. O governo pode passar a governar por meio de decretos ou ordens executivas, sem necessidade de aprovação legislativa. Isso já acontece, né, quase. 4. Impacto na democracia. A suspensão das funções legislativas pode enfraquecer as instituições democráticas, podem não, enfraquecem as instituições democráticas e levam a um regime autoritário. 5. Reações internacionais imediatamente acontecem. Pode haver condenação ou sanções por parte da comunidade internacional, dependendo, é claro, das circunstâncias. Um golpe nesse sentido pode ser o próximo passo do STF, em conluio com o governo Lula. Porque se você olhar o que está acontecendo, tudo isso que nós narramos já está acontecendo, já parece que está sendo feito. Quer dizer, o Congresso já apiou do cavalo da legislação, de fazer leis, do cavalo de legislar. Então, o Congresso Nacional, hoje, está cumprindo um papel de quê? De quê? Ele dá uma decisão, faz uma lei, uma decisão monocrática de um ministro, acaba com tudo. Então, acabou. As liberdades já estão caindo. Isso é uma situação muito difícil. Estão caindo, não. Já, sem dúvida alguma, já estão sendo reduzidas, já são reduzidas, e muito nós estamos sofrendo com essa situação. Este pode ser realmente um próximo passo apenas consubstanciado, uma situação real que o STF pode chegar. Se não houver uma posição firme do Congresso Nacional, principalmente do Senado Federal. Deus salve o Brasil.